Hi babies, bom dia. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, continuando a se cuidar em casa. Parabéns pelo dia do estudante, que foi ontem. Então, vamos prestar atenção, que hoje o assunto ele é lindo, ele é maravilhoso, são as prepositions of time, as preposições de tempo. As preposições de tempo em inglês, a gente vai estudar 3, que são as principais, e a gente vai encontrar em praticamente todas as situações que tenham a ver com o tempo, que são as palavras in, on e at. Essas 3 preposições, elas vão ser usadas, em sua maioria, nas frases em inglês, nos diálogos. Então, preste atenção para entender o sentido e saber quando é que elas são usadas. Vamos prestar atenção? Então, em inglês, a gente vai usar o at quando a gente tiver tempo preciso. Como assim tempo preciso? Quando eu disser, por exemplo, at 3 o'clock, às 3 horas. At 10:30 a.m., às 10:30 da manhã. At noon, ao meio-dia. At dinner time, na hora do jantar. At bedtime, na hora de dormir. At sunrise, ao nascer do sol. At sunset, ao pôr do sol. At the moment, no momento. Então, a gente tem um tempo preciso, certo? A gente também vai usar o in, quando a gente se referir a meses do ano, aos anos, séculos e períodos longos, como é o caso de in August, em agosto. In summer, a gente também usa para as estações do ano. In summer, no verão. In the summer, no verão. In 1990, em 1990. At the 1990s, nos anos, na década de 1990. At the next century, no próximo século. In the Ice Age, na era do gelo. In the past, no passado. In the future, no futuro. Então, a gente tem aí expressões que vão indicar períodos longos de tempo, os meses do ano, os anos, séculos, certo? E períodos longos de tempo. A gente vai usar o on quando a gente tiver dias e datas. Como assim? On Sunday, no domingo. On Tuesdays, nas terças-feiras. On 12 August, em 12 de agosto. On 25 December 2020, em 25 de dezembro de 2020. On Christmas Day, você vai usar também com os dias, com as datas comemorativas que a gente tem no português, tá? On Christmas Day, on Independence Day, on my birthday, no meu aniversário, on the New Year's Eve, na noite de Ano Novo. Então, preste atenção que você vai precisar entender o que significa cada frase, cada expressão, para poder usar a preposição correta, certo? Olha esses exemplos. I have a meeting at 9 a.m. Eu tenho uma reunião às 9 horas. Jane went home at lunchtime. Jane saiu de casa na hora do almoço. In England, it often snows in December. Na Inglaterra, às vezes, neva em dezembro. Do you think we will go to Jupiter in the future? Você acha que nós iremos para Júpiter no futuro? My birthday is on November 20. Meu aniversário é no dia 20 de novembro. Where will you be on New Year's Eve? Onde você estará na noite de Ano Novo? Então, a gente também vai ter algumas expressões de tempo, preste atenção, que a gente vai usar com at. Na folhinha que vai para vocês hoje, na foto que vai para vocês hoje, tem essas expressões. Então, preste atenção nos exemplos e nessas expressões, tá certo? At night, à noite. The stars shines at night. As estrelas brilham à noite. At the weekend,
no fim de semana. I don't usually work at the weekend. Eu geralmente não trabalho no fim de semana. At Christmas, at Easter. No Natal, na Páscoa. I always stay with my family at Christmas. Eu sempre fico com a minha família no Natal. At the same time. No mesmo momento, na mesma hora. We finish the test at the same time. Nós terminamos o teste na mesma hora, no mesmo momento. At present, no presente. He is not at home at present. Try later. Então, ele não está em casa no momento, no presente momento. Tente mais tarde. Então, prestem atenção que algumas pessoas, algumas variedades no inglês vão trazer não at Christmas ou at Easter, mas on the weekend, on Christmas, certo? On Easter, não at the weekend, mas on the weekend, certo? Isso varia tem as variantes linguísticas do inglês, tá? Preste atenção também que as preposições in e on, elas vão sempre vir acompanhadas dessas expressões aqui. A gente usa at night para dizer à noite, mas de manhã e à tarde a gente vai dizer in the morning, in the afternoon, certo? Agora, se você quiser um período mais específico de tempo, como, por exemplo, se eu digo de manhã, eu vou dizer in the morning. Mas se eu me referir a terça-feira de manhã, eu não posso dizer in Tuesday morning. Eu tenho que dizer on Tuesday's morning, certo? Então, prestem atenção que se eu não especificar mais o tempo, a gente usa in. Se a gente especificar o tempo, a gente usa on, certo? Agora, quando a gente vê expressões como last, que é o último, next, próximo, every, que é todo, ou a palavrinha this, que significa este, esta, a gente não vai usar nenhuma dessas preposições, nem in, nem on, nem at. Como é o caso de I went to London last June. Eu fui para Londres junho passado. Em junho passado. Na hora de traduzir para o português, a gente acaba colocando a preposição em. Só que quando a gente escreve em inglês, a gente não vai poder dizer in last July, né, last June, já que a gente está falando de meses do ano, certo? A gente não vai poder colocar a preposição. Ou, por exemplo, I go home every Easter. Eu vou para casa toda Páscoa. Em toda Páscoa. Mas eu não posso dizer at every Easter. Certo? Porque a gente vai ter uma outra expressão indicando o tempo. Tá? Então, cuidado. Prestem atenção. Entendam que, vamos lá novamente, tirar revisãozinha rápida. A gente sempre vai usar o at quando a gente tiver um tempo preciso. Ok? E com a expressão night. Com essas expressões que estão aqui na folhinha de vocês. Present, at the same time, quando a gente se referir a algumas datas comemorativas como Natal e Páscoa. Quando a gente se referir ao fim de semana, at the weekend, certo? A gente vai usar o at. A gente vai usar o in quando a gente tiver se referindo aos meses do ano, aos anos, séculos e períodos longos de tempo. E vamos usar o on com dias e datas, certo? Façam a atividade de vocês, prestem atenção, entendam o significado da frase. Quando a gente fala assim de dizer o que significa cada preposição, essas daqui, elas já, como a gente tem o at, que se refere geralmente a hora, a gente usa as. Mas na hora que se referir, por exemplo, a hora do jantar, ao meio-dia, ao. Então, você tem que entender o contexto para poder pensar em falar em significado, em tradução, certo? Lembrando que essas três preposições, elas não vão ser só específicas para tempo,
elas também vão estar em outras preposições, em outros significados, tá bom? Então, prestem atenção, cuidado, entendam os significados. Fiquem com Deus, estudem e em caso de dúvidas, falem com tia. Tia tá morrendo de saudade de vocês.